Olá, meus queridos, estamos aqui dando continuidade à nossa aula passada. Estamos na aula de número 8. Hoje iremos finalizar os livros poéticos. Nós começamos a falar na aula passada de Eclesiastes, paramos ali no capítulo 8, né? Devido a um problema técnico, mas aí a gente vai concluir aqui hoje o livro de Eclesiastes e também o livro de Cantares de Salomão. Capítulo 8, do versículo 9 ao 13, eu comecei a falar desse assunto no finalzinho da última aula. Salomão ele fala da demora, né? No ponto de vista de Salomão, a justiça divina sobre os pecadores se prolongava, demorava a acontecer. Então Salomão ele viu, ele observou e ele concluiu, não que seja assim, não que Salomão estava certo, mas ele concluiu que Deus ele demorava a punir o pecador, a punir o ímpio. E isso fazia com que muitas das vezes a pessoa iníqua ou aquele que pecou prevalecesse ou tivesse a sensação de que o seu pecado, o seu erro não teria uma consequência, né? Então a ideia que Salomão traz é a ideia de alguém que estava desiludido. Por quê? Porque se eu faço tudo certo e as coisas me saem do controle e dão errado, a impressão que eu tenho é que Deus está insatisfeito comigo e que Ele pode e possa estar me punindo por alguma coisa. E quando eu vejo uma pessoa que peca explicitamente, que transgride escancaradamente e não nada lhe, nenhum mal lhe vem, nenhum mal lhe sucede, isso é claro que causa e ainda causa em nós e causou muita frustração em Salomão, porque quando a gente vê o salmista Asaf, ele também tinha esse pensamento, que ele diz assim lá no Salmo 73, em vão eu tenho servido ao Senhor, porque as coisas não andam bem para mim, enquanto o ímpio ele se alarga, enquanto o ímpio prospera, enquanto o ímpio continua crescendo, enquanto as coisas para o ímpio parecem funcionar melhor. Então o Asaf ele também tinha essa visão, ele também tinha esse pensamento devido a um pensamento errôneo, né? A gente sabe que esse é um pensamento errôneo, porque Deus ele não tarda com a sua justiça. Deus ele não demora. Deus ele não está preso ao tempo de fazer nenhuma coisa. Deus não está limitado ao tempo de fazer nenhuma de suas obras, tá bem? Então Salomão se equivocou nesse sentido aqui. Capítulo 9. Salomão reconheceu que por mais sábio que o homem for, não consegue, pela sua sabedoria, explicar todas as obras de Deus ou os métodos da sua providência. Quem conheceu a mente do Senhor? A mente de Deus, ela é insondável. A mente do Senhor, ela é, para nós, impossível dentro dessa natureza que nós temos limitada de compreendê-la. Então Salomão ele diz que nenhum homem, por mais sábio que seja, que busque o conhecimento, que tenha todo o entendimento do mundo, poderia compreender as maneiras que Deus faz. E isso é uma grande verdade. Quantos de nós vivemos situações adversas, situações do dia a dia ou por longos dias na nossa vida, na caminhada, que a gente não consegue compreender por que foi ou que teve que ser por esse caminho, por que teve que ser assim, né? Nós aprendemos a não questionar a Deus o porquê das coisas, mas sim sempre entender o que Deus quer com essas situações, para que Deus está providenciando, provendo esse meio, para que Deus está permitindo que eu passe por isso ou por aquilo. Nós aprendemos que com Deus é melhor e a gente deve sempre procurar entender o propósito, não a causa, não o método, porque o método
Deus ele não age numa esfera limitada igual a minha e a sua, da compreensão, da visão de todas as coisas. Então, nós nunca poderemos compreender na plenitude, na totalidade, a metodologia de Deus. Quer ver um exemplo? É, vamos pegar um relato bíblico. Um relato bíblico. Deus, ele para exaltar Davi, para ele levar Davi até onde o propósito dele se cumprisse, ele passa com Davi por várias situações. E uma das situações é aquela batalha ali, aquele confronto ali com os filisteus, onde Davi, que estava totalmente fora do contexto daquela batalha, daquela guerra, entra no contexto, entra em cena, e dali por diante você já conhece a história, né? Quer ver um outro exemplo? A vida de José. Deus dá a ele um sonho. Nós que lemos o texto hoje já sabíamos nós sabemos como isso aconteceu, mas José não sabia. Então, a cada passo que José dava, cada etapa que José passava ali, Deus estava sim cumprindo o propósito. Deus estava caminhando com José para frente. Mas será que José entendia assim? Será que José entendia que Deus estava o exaltando quando ele foi acusado injustamente? Será que José entendia ou entendeu naquele momento ali que quando ele vai parar naquela prisão, fica ali como um preso, né, acusado injustamente? Será que ele entendia que não, Deus está me exaltando aqui? Embora a Bíblia diga que Deus era com José, e a gente vê como que Deus agia e fazia as coisas ali, mas o que será que José pensava naquele momento? O que será que José pensou quando o copeiro se esqueceu dele ali na prisão? Então, nem sempre, meus irmãos, nem sempre nós vamos conseguir compreender o método, né? A maneira como Deus ele provê na nossa vida para que aconteça aquilo que ele quer. Nem sempre nós vamos entender porque Deus escolheu esse caminho, porque Deus escolheu esta maneira, porque Deus escolheu este lugar, tá bem? Mas uma coisa o final sempre será o que Deus determinar para a minha e para a sua vida. Isso tem que ficar muito claro para nós, tá bem? No capítulo 9, ainda, versículo 2, parece ser o gemido de um pessimismo crônico. Olha o que Salomão diz: tudo sucede igualmente a todos. Sim, com certeza, todos podem apanhar a mesma infecção contagiosa, todos podem... quando a gente vê uma catástrofe, quando a gente vê uma grande tragédia, a gente não vai ser iludido ao ponto de pensar que somente pessoas ímpias, só pessoas perversas, só pessoas que não servem a Deus, que não são obedientes, que vão sofrer com isso. Da mesma maneira que quando o sol vem e abençoa, o sol vem e faz e concede o calor, o sol também é para todos, a chuva é para todos. Então, quando Salomão diz aqui que tudo sucede igual a todos, é nesse sentido que muitas coisas acontecem igualmente na vida do justo e na vida do ímpio. Mas no versículo 5, olha só o que ele vai dizer aqui, ó. Ele diz assim, que debaixo do sol ele observou uma coisa: os mortos não sabem coisa alguma, nem tampouco tem daí em diante recompensa. Com isso podemos constatar partir e estar com Cristo, do apóstolo Paulo. Então, por mais que Salomão ele falou a princípio que tudo acontecia igual a todos, mas aqui ele está mostrando. Aqui ele diz o seguinte, que depois que morre, uns não vão para a glória, uns não são recompensados, outros não serão beneficiados, uns serão para a vida eterna, outros
para a condenação eterna. Então, Salomão, por um momento ele pensou que a vida consistia somente nessa vida. Por isso que ele vai dizer, come com alegria o teu pão e bebe com bom coração o teu vinho, fazendo menção, fazendo alusão de que essa vida era a única vida que o homem tinha e que ele podia e deveria desfrutar dela amplamente, sem nenhuma restrição, talvez. Por quê? Porque a morte colocaria fim em tudo, mas a Bíblia não nos mostra assim, né? O apóstolo Paulo, todo o Novo Testamento nos mostra que há sim uma esperança. Qual a esperança? A ressurreição. Todos ressuscitarão, uns para condenação eterna e outros para glorificação eterna. Capítulo 10, a loucura é a causa de muitas desgraças. Assim como mosca morta pela putrefação estraga muito perfume, assim também um pouco de insensatez pode destruir os bons efeitos de muita sabedoria. Os planos podem ser ótimos, mas o imprudente pode, com um só de seus erros, estragar todos eles. Olha o que Salomão está nos ensinando aqui. Isso aqui tem que ficar gravado na nossa mente. Ele diz assim, um pouquinho só, não precisa ser muita coisa, não precisa ser muitas pessoas. Ele diz assim, uma mosca pela putrefação estraga muito perfume. Ou seja, o cheiro desagradável de uma mosca que pousou em uma coisa estragada, podre, ela estraga o ambiente, ela estraga tudo à sua volta, ela desconstrói todo aquele perfume, aquela fragrância maravilhosa que está ali naquele ambiente. Por quê? Porque ela pousou em um lugar de podridão e veio para um lugar onde tinha uma fragrância, um perfume, e estragou aquele ambiente. Aí ele fala assim, também um pouco de insensatez pode destruir os bons efeitos de muita sabedoria. Salomão ele vai usando metáforas. Aqui ele está dizendo o seguinte, olha, uma tolice, uma tomada de decisão errada desconstrói toda uma vida de busca pela sabedoria, do conhecimento, de tudo. Pensa aí em uma construção, em um edifício que foi sendo edificado só com coisas boas, né? Com muita sabedoria mesmo. De repente, um ato. Ele diz assim, um pouco de insensatez coloca tudo a perder. Sabe o que Salomão está dizendo até aqui para mim, para você? É que nós não precisamos de muita coisa. Nós não precisamos fazer muita coisa errada para a gente perder todo o tempo investido, para a gente perder um casamento de muitos anos, para a gente perder um ministério de muitos anos, para a gente perder uma vida que foi construída com muita dificuldade, mas com sabedoria. Salomão está dizendo que uma tomada de decisão errada coloca tudo isso a perder. Uma tomada de decisão errada põe fim a um império que foi erguido com muito suor, com muita dedicação, com muita dificuldade. Então a insensatez diante das decisões, diante das ações, o que é insensatez? É tomar decisões precipitadas, é tomar decisões impensadas, é tomar decisões sem sensatez, sem senso, sem fazer uma averiguação, sem fazer sem fazer ali uma análise do que está para acontecer e o que vai acontecer após aquela tomada de decisão. Então Salomão diz que quem faz assim, quem age assim, coloca tudo a perder. E aí ele termina dizendo assim, os planos podem ser ótimos, mas o imprudente pode, com um só de seus erros, estragar todos eles.
Olha como que Salomão coloca aqui uma responsabilidade muito grande em cima daquele que põe tudo a perder à sua volta, prejudica todo mundo que está à volta por causa de um só erro. Um só erro pode colocar tudo a perder. Então, é por isso que Salomão, ele é um homem que sempre vai nos instruir, nos ensinar a viver com muita sabedoria, com muita diligência, com muita sensatez, porque Salomão, ele entendeu que cada decisão mal tomada, cada decisão errada que nós tomamos, põe tudo a perder, e não só na nossa vida, mas também ao nosso entorno, à nossa volta, né? Então, temos que ficar atentos, nós precisamos entender que as minhas escolhas, os meus atos, as minhas decisões irão afetar não somente a mim diretamente e unicamente, mas também todos aqueles que estão à minha volta. E se eu fizer que as pessoas à minha volta sejam prejudicadas, se eu fizer com que as pessoas à minha volta sejam destruídas, sejam prejudicadas, infelizmente, essa responsabilidade eu terei que prestá-la diante de Deus, né? Ele até cita aqui, 2 Reis, capítulo 20, do versículo 12 ao 18, deixa eu ler bem rapidinho aqui, 2 Reis, capítulo 12, 2 Reis, capítulo de número 2 Reis 20, do versículo 12 em diante. Ele diz assim, ó, quando Ezequias recebe, abre ali a sua casa e mostra todos os tesouros que ali estavam a um homem enviado da Babilônia. Naquele momento, Ezequias ele estava tão orgulhoso dos seus feitos, das suas conquistas, que ele não percebeu o erro que ele estava cometendo. Então, olha o que a Bíblia diz no versículo 16. Então disse Isaías a Ezequias, ouve a palavra do Senhor. Eis que vem dias em que tudo quanto houver em tua casa e o que entesouraram teus pais até o dia de hoje será levado à Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. Então, o ato de Ezequias, a decisão dele, a escolha dele de abrir a sua casa, abrir as portas da sua casa e receber aqueles enviados ali da Babilônia, destruiu tudo aquilo que os pais dele, né, seus antepassados conquistaram. E então o ensinamento, é essa a ideia que Salomão nos mostra do perigo das nossas tomadas de decisões, tá bem? Outra coisa que, ainda no capítulo 10, do versículo 8 ao 10, ele diz assim, ó, quem fizer uma cova, cairá nela. As pessoas vivem fazendo cova para o outro cair. As pessoas vivem fazendo armadilhas para o outro cair. As pessoas armam laços para embaraçar o outro. As pessoas armam ciladas para que o outro caia nela. Só que Salomão ele diz uma coisa, há uma lei na vida. Nós temos que entender isso, que Salomão estava fazendo uma reflexão da vida no dia a dia, como ela é literalmente, irmãos. Aqui Salomão não estava olhando assim só o aspecto espiritual, não, ele estava dizendo, olha, a vida é assim, quem faz cova para o outro cai nela, quem faz armadilha para o outro cai nela, quem faz forca para o outro cai nela. Vocês lembram do caso de Amã? Fez a forca para Mardoqueu, fez todo o plano, executou tudo minuciosamente. No final, quem foi enforcado nela? No final, quem pereceu naquela forca? Fez para Mardoqueu,
mas quem foi enforcado nela foi o próprio Amã. Por quê, meus irmãos? Porque Deus, ele vê tudo, ele vê a maldade do coração, ele vê a astúcia do coração dos homens, ele vê que as pessoas, ele vê o que as pessoas estão tramando, ele vê o que eu não vejo, ele vê o que você não vê, ele ouve o que eu não ouço e ele ouve o que você não ouve. Então, quando as pessoas estão tramando contra nós, Deus está contemplando, Deus está vendo. Então, é por isso que Salomão falou, ó, quem faz uma cova cairá nela, né? Outra coisa, versículo 16, para encerrar aqui o capítulo 10. Ele diz assim, ai de ti, ó terra, cujo rei é criança. Aqui Salomão está dizendo o seguinte, pessoas imaturas na liderança, pessoas imaturas que assumem uma posição elevada. Muitas das vezes as pessoas podem ter uma idade avançada, mas se elas forem imaturas, principalmente quando são imaturas naquilo que elas estão fazendo ali, que elas não têm muita experiência, a probabilidade de erro é muito grande. É muito grande. Por quê? Porque a imaturidade leva a pessoa a cometer mais erros do que uma pessoa madura. E aqui nós estamos falando de maturidade no sentido de quê? De conhecimento, de experiência, de relacionamento, né? De convivência com tal situação. Então, ele falou assim, se o rei, ou quem lidera, ou quem governa, for uma pessoa inexperiente, o povo vai sofrer, a terra vai sofrer. Porque para exercer esses ofícios, é necessário que seja uma pessoa experimentada. Me lembro que o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele disse, Timóteo, os diáconos não podem ser neófitos na fé, não pode ser pessoas recém-convertidas, recém-chegadas ao evangelho. Por quê? Essas pessoas ainda não foram discipuladas, elas não estão preparadas ainda, elas não sabem aconselhar, elas não têm conhecimento bíblico ainda para respaldar as demais. Então, o próprio apóstolo Paulo, ele diz isso a Timóteo. Timóteo não pode ser inexperiente, não pode ser inexperiente no sentido não de idade, mas sim de conhecimento e de bagagem, né, de estrutura, tá bom? Ele diz aqui também, não está aqui, mas ele diz nesse capítulo 10, a partir do versículo, ele diz que tais pessoas, os reis assim também, o rei também que não ouve conselho, né? Ele diz também que a pessoa, quando ela não ouve conselho, ela também está fadada a cometer erros em sequências. Por quê? Porque elas não ouvem, né? Elas são pessoas com dureza para ouvir conselhos. Capítulo 11, façamos o que é bom no tempo oportuno. Lança o teu pão sobre as águas. Lança o teu pão sobre as águas. No tempo certo. Há um tempo certo para todas as coisas. Esse é dos ensinamentos do livro de Eclesiastes. Então, há o tempo de lançar o pão. Lançar o pão sobre as águas significa aproveitar o tempo certo, aproveitar a oportunidade certa, entendeu? Deixa eu só responder uma pessoa aqui. Eu vou ter que parar aqui. Mesmo não sendo ao vivo, eu preciso me justificar aqui. Eu tive que responder uma pessoa aqui. Então, lançar o pão sobre as águas fala de quê? Fazer a coisa certa no tempo certo. O tempo das águas é aquele tempo que a terra fica propícia, a geografia fica propícia para fazermos as coisas. Às vezes eu e você lança a semente no momento errado. Às vezes eu e você lança a semente é boa, a terra é boa, só que não está na hora de lançar a semente, não está na hora do plantio. A gente precisa ter a semente boa,
a terra tem que ser boa, mas a gente precisa obedecer o tempo de lançar a semente. Não é a hora que eu quero, não é no momento que eu quero, não é na hora que você quer, não é no momento que você quer. Por isso que Salomão diz assim, olha, aguarda o tempo de lançar o teu pão sobre as águas. Lança ele no tempo certo, porque senão você vai jogar semente boa fora. Senão você vai culpar a terra que não produziu. Você vai culpar a semente. Ah, essa semente era estéril, era uma semente infrutífera. Não, é você que não observou o tempo de lançar a semente, né? Então, nós precisamos observar o tempo de lançar a semente. Capítulo 12, né? E conclusão. O mancebo é exortado a regozijar-se e andar pelo caminho do seu coração, lembrando-se, porém, de que Deus, afinal, há de julgar nosso procedimento. Aquele texto maravilhoso do capítulo 12. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Lembrar-se na Bíblia sempre subtende-se ação. Quando Deus se lembrou de Abraão. Então, toda vez que a Bíblia diz que Deus se lembrou, Deus ele fez algo, ele agiu, né? Então, lembrar aqui é agir, é mover-se para Deus. Lembra-te do teu Criador, se mova para Deus, crie alguma ação, tenha interação, tenha algum agir, algum movimento para com Deus, para estar com Deus, como nosso Criador, que é o nosso Criador. Então, o conselho de Salomão aqui, ele finalizando o livro de Eclesiastes, ele diz que nós precisamos agir, estarmos com Deus e vivermos para Deus, ok? Finalizamos aqui então o livro de Eclesiastes. É um apanhado, tá, irmãos? Isso aqui é um apanhado. Vocês precisam ler o livro, buscar mais subsídios, buscar mais fontes, tá bem? Cantares de Salomão. Autor, provavelmente Salomão. O tema, o amor conjugal. Nós trabalharemos essa perspectiva, né? Também do livro de Cantares, porque muitos aqui não aceitam a ideia de ser uma carta amorosa, um texto, né, onde o amor conjugal ele é celebrado, e sim, não, é a celebração de Cristo com a noiva, a igreja. Então, assim, eu entendo que há uma divergência, mas hoje, aqui na ocasião, nós trataremos nesse sentido, ok? O assunto é manuseado com grande habilidade e introspecção, numa série de dramáticos cânticos, centralizada num único casal e ligada pelo aparecimento e reaparecimento de grupos subordinados, tais como as filhas de Jerusalém, os guardas, bem como pela repetição de estribilhos significativos. Ou seja, o livro de Cantares de Salomão, a gente sabe que é uma expressão amorosa, né, e muito calorosa ou acalorada de Salomão e a Sunamita, né? Então a gente vê que Salomão ele escreve nesses poemas ele escreve sobre o amor, ele celebra o amor do casal, né? Deixa eu me adiantar aqui para a gente ir pegando alguns pontos. O panorama do livro fica assim, ó. Capítulo 1, do versículo 2 ao capítulo 2, versículo 7. A jovem relembra seu amado no palácio onde Salomão promete adorná-lo de joias. Capítulo 2, do versículo 8 ao capítulo 3, versículo 5. A jovem relembra uma visita feita certa ocasião por seu amado e um sonho que se seguiu a isso. Capítulo 6 ao capítulo 4, versículo 7, a jovem é novamente visitada e louvada por Salomão. Capítulo 4, versículo 8 ao capítulo 5, versículo 1,
imperturbável, a jovem relembra as palavras de seu amado e antecipa seu dia de casamento com ele. Do capítulo 5 ao capítulo 5 ao capítulo 6, versículo 3, a jovem relata um sonho e descreve a seu amado. Do capítulo 7 em diante, a jovem vai mantendo lealdade a seu amado ausente, anseia por sua companhia. E finalizamos no capítulo 8, do versículo 4 ao 14, dizendo que a jovem retorna para a casa do seu amado e declara-lhe sua fidelidade. Tá bem? O significado para os judeus daquela época era um apelo à pureza da vida. Isso aqui, os judeus daquela época. Para os cristãos, é apresentada como uma alegoria de Cristo e sua igreja. É o que eu disse. Tá vendo como que várias visões e interpretações temos do livro de Cantares. Para todo o mundo é mostrada a pureza e a constância do amor de uma mulher e a devoção aos seus ideais. Isso é uma visão cristã, né? Uma visão cristã. Então, assim, a gente vai sempre ter essa divergência aqui de pensamento, porque para os judeus eles tinham uma interpretação que esse relacionamento ele se baseava no relacionamento Israel e Deus, Deus e Israel. Para a igreja, é Cristo e a igreja, né? Então, a gente vê que essa ideia não é de hoje, que elas criam esse certo conflito, né? Alguns ensinamentos notáveis. A filha mais velha de uma família pobre era responsável pela maioria da parte do serviço. Ela apresentava os cordeiros e lavrava a vinha da família, que pertencia ao rei Salomão. Um dia, o estranho partiu, prometendo voltar. Ela creu nele, confiou nele e esperou o cumprimento da promessa. Aparentemente, ninguém mais na vida o esperava. Ela esperou por muito tempo. Não, deixa eu adiantar aqui, porque esse livro ele é bem complexo, porque ele precisa ser observado os detalhes contextuais. Por quê? Porque se eu não tiver aqui um tempo hábil para pegar os detalhes textuais, né, nas palavras, tanto da Sunamita como de Salomão, o contexto que eles estavam inseridos, a maneira como ele se reportava a ela, as respostas que ela dava, a influência dessas pessoas, dos demais personagens que o texto apresenta, a gente precisa minuciosamente olhar tudo isso, tá bom? Só que a gente sabe que o nosso tempo aqui, ele fica escasso, tá bom? Então deixa eu partir para os versículos, capítulo 1, no capítulo 1, versículo 5, como as tendas de Quedar. Então eu vou pegar os trechos do versículo, igual está aqui no esboço, e vou explicá-los de acordo com como está aqui no esboço, tá bom? O que eram as tendas de Quedar? Eram geralmente feitas de pelos negros de cabra. Quedar era uma das tribos árabes. Uma das tribos árabe, constituída dos descendentes de Ismael. Por isso, alguns estudiosos entendem que a noiva do livro de Cantares seria uma princesa árabe. Relatos históricos, né? A Bíblia não fornece essa ideia, não tem esse respaldo no texto, mas trazendo uma visão sobre o que foi registrado no livro, a gente pode e devemos ter alguma referência nesse sentido. Salomão a chama de amiga minha, no versículo 9. No hebraico, diz aqui, literalmente, companheira. Esse era um termo carinhoso, empregado antes do casamento. A alusão a cavalos era no contexto histórico da época, porque também, outro dia eu até postei um vídeo
dele se referindo a ela como as éguas, né, de Faraó. Então, essa literatura poética, a literatura poética permite que se use uns termos fora dos termos cotidianos, né? Fora desses vocábulos ordinários que a gente usa para se referir a alguém. E nós devemos sempre ter aqui em mente que o amor estava sendo celebrado. Então, em momento algum aqui, há ofensa, em momento algum, há uma intenção aqui de depreciação, quer seja da parte de Salomão, quando ele usa essas comparações, né? Ou também por ela, né? Quando a noiva, quando a sunamita também se refere a ele, embora ela sempre o trate de o meu amado, né? Versículo 13, mirra. O meu amado é para mim um ramalhete de mirra. A mirra é uma resina aromática extraída da casca de uma árvore balsâmica que cresce na Arábia e na Índia. O ramalhete de mirra era provavelmente um saquinho de perfume. Mais uma referência aqui que pode sim apontar a etnia, né, ou de onde se originava a sunamita. Salomão diz que ela tinha os olhos como os das pombas. Essa comparação deve referir-se à inocência. A sulamita não tem olhar sedutor, do tipo que suscita emoções impuras. É claro que aqui é a visão de Salomão. O que Salomão via, como ele interpretava a sulamita, né? Não dizendo que ela fosse diferente, né? Em outros aspectos. Portanto, o livro de Cantares de Salomão, ele precisa ser estudado à luz da intenção do autor. Olha só para vocês verem, capítulo 4, versículo 14, açafrão, ele usa esse termo, Salomão usa esse termo. O cálamo, aloés. No capítulo 5, ele fala sobre safiras. A safira é uma pedra semi-preciosa de um tom intenso, de azul celestes. Ele é totalmente desejável. Então, a troca de palavras ali de Salomão com a sulamita e dela para com ele, foi usando essas metáforas, né? Que eles tinham disponível ali naquele momento, no seu tempo, e que os inspiravam a proferir tais palavras, tá bom? No capítulo 8, para encerrarmos aqui, duro como a sepultura é o ciúme. A gente sabe dos prejuízos que o ciúme causa, e aqui a gente está falando de um ciúme descontrolado, um ciúme que é irredutível, né? Que provoca a destruição, a morte. Então, assim, mas é claro que o ciúme controlado, o ciúme aquele ciúme de querer bem, de proteção, esse aí é saudável. O próprio Deus tem ciúme de nós. O amor é forte como a morte. As muitas águas não poderiam apagar esse amor. Esse texto é muito usado, né, em convite de casamento, celebrações e coisas assim. Ele diz assim, Salomão está querendo mostrar que o amor ele pode vencer, e ele sempre vai vencer várias barreiras, vários desafios. Ele diz assim ainda mais, olha o que Salomão diz, toda a fazenda de sua casa por este amor, certamente a desprezaria. Então o amor vale mais do que bens, o amor
ele é mais forte, ele é mais poderoso, ele está em primeiro lugar em relação a posses, a bens materiais, não é isso? Outra coisa aqui, ó. A minha vinha está diante de mim. Em contraste às muitas vinhas de Salomão, sua amada possui uma única vinha. Ele pôde ficar com a renda de suas vinhas, e os guardas podem ficar com a parte de cada uma, mas a vinha dele é algo melhor. Então Salomão ele termina dizendo, né, que tudo de melhor que ele tinha era o amor pela Sulamita, e que ela era melhor para ele do que muitas coisas, inclusive as coisas materiais dessa vida. O livro de Cantares é, sem dúvida alguma, a celebração do amor apaixonado, do amor eros, né? Daquele amor do homem com a mulher, do esposo com a esposa. Que Deus em Cristo vos abençoe, que Deus em Cristo continue nos iluminando, nos ajudando, para que cada dia nós possamos adquirir mais entendimento e conhecimento da palavra de Deus. Até a próxima aula.